Já faz bem mais de um mês desde o início da guerra na Ucrânia. Apesar das adversidades, os ucranianos resistiram. Admitidamente, as forças russas ganharam território, mas a um custo tremendo. Não menos que 7 generais russos de alta patente foram mortos em ação, e até 40 mil soldados russos foram mortos, feridos, feitos prisioneiros ou estão desaparecidos em ação. Enquanto isso, em termos de equipamento, a Rússia perdeu pelo menos 16 aeronaves, 35 helicópteros, 289 tanques e mais de 8 mil outros veículos foram destruídos, desativados ou capturados. O número de perdas provavelmente é muito maior, mas essas são confirmações visuais que servem como uma base precisa. A Ucrânia também sofreu perdas, mas não tanto quanto a Rússia. Terreno, moral e logística compõem a estratégia da Ucrânia. Mas grande parte de seu sucesso também se deve às armas táticas empregadas pelas unidades ucranianas. Elas fazem toda a diferença no solo e no ar. Então vamos falar sobre as táticas e armas revolucionárias que a Ucrânia usa para criar uma quase perfeita sintonia entre tática e estratégia. O vídeo de hoje é patrocinado pela Masterworks. Há muito acontecendo no mundo. Punição paralela é como os especialistas chamam quando a inflação e a crise global atingem ao mesmo tempo. Portfólios tradicionais pesados em ações e títulos podem estar na linha de corte. Até mesmo JP Morgan diz que ativos alternativos e estratégias de investimento são essenciais. Geralmente, quando as pessoas ouvem isso, pensam em petróleo, ouro, imóveis, etc. Mas os grandes nomes como Citi, Bank of America e Deloitte, todos eles olham para alternativas como a arte fina. Por si só, a arte fina tem sido uma proteção contra a inflação para bilionários por anos, acumulando obras de Picasso, Monet e Banksy. Agora, eu não sou um bilionário, mas usando a plataforma Masterworks, eu também posso investir em arte. É a única plataforma que permite que investidores de varejo possuam uma fatia de obra de arte. Use o link na descrição para pular a lista de espera. Ao fazer isso, você realmente apoia nosso canal e nos dá meios para fazer mais conteúdo. Então vá conferir. Apenas tenha cuidado em tudo relacionado a investimentos, pois não existe nada sem risco. As forças armadas ucranianas evoluíram bastante desde 2014, ano em que a Rússia tomou a Crimeia. A Ucrânia levou essa derrota a sério e reformulou constantemente sua estrutura de comando militar. Em vez da hierarquia de cima para baixo soviética, oficiais subalternos receberam novas regras de engajamento e foram incentivados a tomar decisões autônomas em campo. A nova doutrina funcionou, e é a razão pela qual os separatistas de Donbass nunca conseguiram avançar até as fronteiras provinciais inteiras de Donetsk e Luhansk. Em contraste, as forças armadas russas são caracterizadas por uma hierarquia de cima para baixo, ainda aderindo ao modo soviético de tomada de decisões. Mas a Rússia também não ficou exatamente parada. Sua reforma militar mais significativa desde os anos 90 vem na Guerra de Armas Combinadas. A principal unidade de combate russa é o Grupo Tático de Batalhão. Essas são unidades de armas combinadas, projetadas para serem rápidas e adaptáveis, enquanto transportam um grande poder de fogo. Cada grupo tático de batalhão possui 10 tanques, 33 veículos de infantaria, 18 peças de artilharia autopropulsadas, 6 lançadores múltiplos de foguetes, 12 veículos móveis de serviço para o ar e formações flexíveis de unidades de apoio. O formato do grupo tático de batalhão permite que ele mude de assalto rápido para operações de suporte para ataques de longo alcance. A fraqueza inerente, no entanto, é a sua falta de mão de obra. Cada grupo tem aproximadamente 200 soldados de infantaria, o que não é quase suficiente para proteger os flancos de um grupo tão grande. Mas ao enfrentar os exércitos da Organização do Tratado do Atlântico Norte, isso não seria necessariamente um problema, já que ambos os lados se enfrentariam de maneiras convencionais, e é assim que as unidades combinadas russas foram treinadas para lutar, enfrentando unidades combinadas da Organização do Tratado do Atlântico Norte, implantadas de maneira semelhante. A Rússia tem cerca de 170 desses grupos táticos de batalhão, dos quais 100 foram implantados na Ucrânia.
O plano inicial era mover as unidades russas em direção aos cruzamentos de estradas, separar as forças ucranianas das áreas urbanas e, em seguida, forçar as cidades à submissão. Mas na guerra, as coisas raramente seguem o plano. Na fase inicial do conflito, as forças russas falharam em garantir as linhas de abastecimento que levavam a Kharkiv, Sumy, Chernihiv, Mariupol, Mykolaiv e Kiev. O tamanho imenso dos grupos táticos de batalhão se transformou em uma brecha na armadura. O problema é que, independentemente do número de veículos russos implantados na Ucrânia, os comboios tinham que viajar por estrada, mas a largura das estradas e a velocidade dos veículos da frente restringiam a mobilidade dos grupos táticos de batalhão russos. As unidades de infantaria leve ucranianas exploraram essa vulnerabilidade ao assumir posições nas aldeias adjacentes e montar emboscadas perto das principais estradas para atacar os comboios russos que passavam. A chave para esses locais de emboscada era, e ainda é, o sistema de mísseis anticarro Javelin, fabricado pelos americanos. O FGM-148 Javelin é uma arma sofisticada e portátil que é fácil de usar. 2 usuários podem operá-lo e ele pode atingir alvos a até 4 km. Uma vez que o alvo está travado, o míssil faz o rastreamento de forma autônoma. O que torna o Javelin uma arma anti-blindagem tão eficaz é a sua ogiva dupla e trajetória de voo. O míssil é programado para subir a uma altitude maior e depois mergulhar no topo do alvo, onde a armadura é mais fina. A primeira ogiva do Javelin destrói os tijolos reativos com os quais a maioria dos tanques russos são revestidos, enquanto a segunda ogiva destrói a armadura principal. Quase todo acerto do Javelin é uma morte instantânea. Uma versão leve de arma anticarro é o Next Generation Light Anti-Tank Weapons. Produzido pela Grã-Bretanha e Suécia, o Next Generation Light Anti-Tank Weapons é uma arma de fogo e com um alcance efetivo de 800 metros. Também é muito mais barato que o Javelin. Enquanto um único míssil Javelin custa cerca de $200 mil, um único disparo de uma unidade Next Generation Light Anti-Tank Weapons custa cerca de $40 mil. Pode parecer caro, mas essas são armas que podem destruir veículos de vários milhões de dólares. Portanto, quando usadas corretamente, as armas anticarro podem inclinar a economia da guerra. Nos dias que antecederam a guerra na Ucrânia, os Estados Unidos e o Reino Unido enviaram vários aviões de carga cheios de Javelins e Next Generation Light Anti-Tank Weapons para a Ucrânia. E desde então, essas armas formaram a espinha dorsal da infantaria leve ucraniana. Enquanto isso, do ar, a Ucrânia usa o drone TB2 como uma arma de longo alcance. O Bayraktar TB2 é um veículo aéreo de combate não tripulado de longa duração e altitude média, fabricado na Turquia. Ele opera a uma altitude de aproximadamente 6 km, colocando-o fora do alcance de muitos sistemas de defesa aérea, e pode permanecer no ar por pelo menos 24 horas. Além disso, o drone possui um sofisticado sistema de guerra eletrônica que dificulta sua localização e carrega 4 micromunições de alta precisão que podem eliminar alvos militares que valem milhões de dólares. Apelidado de AK-47 do século XXI, o Bayraktar TB2 também pode ser equipado com pods de mapeamento rápido, que podem mapear milhares de quilômetros quadrados de terreno em ultra-resolução. A inteligência de imagens pode ser enviada para baterias de artilharia e foguetes para eliminar unidades inimigas remotamente. O TB2 essencialmente dá ao usuário olhos no céu, e essa forma de armas combinadas transforma o drone de um dispositivo tático em um estratégico. Quando a Polônia comprou 24 drones Bayraktar TB2 a um custo de $270 milhões, o pacote incluiu serviços pós-venda como simuladores, peças de reposição, treinamento, suporte logístico, radares, synthetic aperture, estações de controle móveis e munições guiadas a laser. Isso significa que um Bayraktar TB2 totalmente armado custa pouco mais de $11 milhões, enquanto um drone desarmado é estimado em cerca de $5 milhões. O Bayraktar TB2 pode não ocupar o primeiro lugar em termos de desempenho de combate, mas seu baixo custo e serviços pós-venda de alta qualidade o tornam um dos principais drones de combate do mundo. Antes da guerra, a Ucrânia havia comprado mais de uma dúzia de Bayraktar TB2 da Turquia.
também assinou um acordo para fabricar conjuntamente dezenas de outros em solo ucraniano. Até mais tarde, no início de março de 2022, o Ministério da Defesa ucraniano afirmou que havia adquirido um número não especificado de drones TB2 e que eles estavam prontos para entrar em combate. No campo de batalha, as forças ucranianas usaram drones Bayraktar TB2 para destruir ativos inimigos de alto valor. O baixo preço do drone torna as táticas de alto risco e alta recompensa mais viáveis, já que o TB2 pode ser implantado com poucas consequências. A arma final que mudou o jogo empregada pela Ucrânia é o míssil antiaéreo Stinger. Desenvolvido pelos Estados Unidos, o FIM-92 Stinger é um sistema de defesa aérea de baixo custo. É portátil, fácil de usar e dá aos soldados no solo a capacidade de contestar o espaço aéreo acima. O Stinger dispara um míssil superfície-ar com orientação por infravermelho que, uma vez disparado, rastreia seu alvo de forma autônoma. O míssil pode alcançar uma altitude de 3,5 km e uma distância horizontal entre 4 e 8 km. Agora, isso não é muito para se basear, mas quando empregado em grandes quantidades e espalhado por uma grande área, é suficiente para negar a superioridade aérea, pelo menos parcialmente. Até agora, a Ucrânia recebeu centenas de mísseis Stinger de uma série de estados membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Eles têm sido eficazes contra aeronaves de voo baixo e helicópteros de ataque. As aeronaves russas estão atualmente enfrentando uma escassez de munições guiadas com precisão e, portanto, precisam voar em missões de baixa altitude para entregar foguetes não guiados aos seus alvos. Mas ao fazer isso, as aeronaves russas entram no alcance dos Stingers. Até agora, a Rússia perdeu 16 aeronaves e 35 helicópteros. Parte disso é, sem dúvida, o trabalho dos mísseis Stinger. A propósito, esses números vêm do blog Oryx, que usa imagens de código aberto para completar sua listagem. Você encontrará o link na caixa de descrição se quiser explorá-lo por conta própria. O problema do Stinger, como é o caso do Javelin, é que quando adquiridos em grandes quantidades, o desarmamento se torna difícil. Nem todas as unidades serão contabilizadas quando as coisas finalmente se acalmarem na Ucrânia. Infelizmente, alguns Stingers cairão nas mãos erradas. E essas são armas com consequências geopolíticas de longo alcance. Imagine um Stinger sendo usado para derrubar aeronaves comerciais durante a decolagem ou o pouso. Essa é uma noção sombria, mas que precisa ser abordada. Considerando tudo, fica claro que os números não são tudo em conflitos armados. A Ucrânia é a prova de que militares menores não estão necessariamente condenados ao enfrentar uma potência militar. Javelins, Stingers e Bayraktars são armas que mudam o jogo e igualam o campo de batalha. Eles também causam fissuras geopolíticas sempre que são fornecidos a lugares controversos. Por exemplo, quando o Stinger foi implantado no Mujahidin afegão para derrubar helicópteros soviéticos, ajudou a inclinar o equilíbrio de poder. Agora, décadas depois, essa mesma arma está mais uma vez negando a superioridade aérea às forças russas. Javelins, Stingers e Bayraktars são os tipos de arma que cada país precisa ter em seu inventário, principalmente os países menores. Do ponto de vista econômico, essas são armas acessíveis que compensam mais do que o seu custo ao destruir ativos de vários milhões de dólares. Esse retorno do investimento está redefinindo a maneira como as nações pensam sobre a guerra. Afinal, quem gostaria de ser a presa em um mundo cheio de caçadores? Eu fui seu anfitrião Shirvan, do Caspian Report. Planejamos fazer mais desses vídeos relacionados à Ucrânia, então se você ainda não se inscreveu, agora é um bom momento para fazer isso. Apenas lembre-se de clicar no ícone do sino, caso contrário, você perderá nosso conteúdo mais recente. Obrigado por assistir e Saol!